Teve uma pessoa que passou pela página Jesus Me Defenda e deixou uma sugestão de assunto, dizendo assim: Ney, por que é que você não fala um pouco sobre perseguição religiosa? O que é que você pensa acerca de perseguição religiosa? Só que aqui não é perseguição religiosa no que se diz respeito a mundo, quando a gente vê, por exemplo, alguns radicais islâmicos perseguindo e às vezes até matando cristãos. Perseguição religiosa no quintal da nossa casa, na nossa cidade, na nossa comunidade, na nossa nação. Nós tivemos nos últimos tempos uma série de vídeos sendo divulgados onde apareciam pessoas depredando, queimando, quebrando imagens que, para as pessoas que praticam a fé católica, espírita, umbandistas, candomblecistas, são imagens consideradas sagradas para as pessoas que praticam essa fé. E essas imagens, consideradas sagradas para os que praticam essa fé, foram simplesmente quebradas, destruídas. Alguns lugares foram incendiados. E aí me perguntaram, o que é que você acha disso, Ney? Em primeiro lugar, eu acho que esse é o tipo de comportamento que passa longe da pessoa que se diz cristã e discípulo de Jesus. Porque se você pegar os evangelhos, você não vê Jesus fazendo esse tipo de coisa. Entrando dentro de um templo e quebrando uma imagem, ou um ídolo, ou qualquer outra coisa. Só teve uma vez em que Jesus realmente ficou irado. E ali ele derrubou mesas de cambistas, derrubou os artigos que estavam sendo comercializados, pegou um chicote e expulsou da frente do templo aqueles que estavam praticando comércio e que estavam transformando a casa de Deus, o templo de orações, num covil de ladrões e salteadores. É isso que diz o Evangelho. Agora veja que interessante. Quando Jesus fez isso aí, Jesus não foi afrontar a gente que estava praticando uma religião diferente da qual ele pertencia. Jesus foi um judeu e pertencia à religião judaica, tá? É claro que com o sacrifício, morte e ressurreição de Jesus, deu início a uma nova religião que é o cristianismo. Os seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo, mas que veio à Terra como um judeu, e o judaísmo era a religião que imperava naquele tempo. Todavia, não era a única religião. Havia outras religiões, haviam outras crenças. Os gregos, por exemplo, tinham crença bem diferente dos judeus. Os gregos tinham diversos deuses. E por aí vai, havia muitas outras práticas de religiões. E você não vê Jesus destruindo símbolos dessas religiões. Não. Jesus destruiu foi o comércio que havia dentro da própria religião judaica, na frente do templo, com a bênção dos sacerdotes daquele lugar. Da mesma forma que nós jamais gostaríamos que alguém entrasse dentro de um templo protestante, evangélico, e arrancasse a toalha da mesa da comunhão, arrancasse a cruz que representa ali a ressurreição de Jesus, ou quebrasse o púlpito onde a palavra é pregada, da mesma forma que isso nos ofenderia, nos magoaria, a invasão de terreiros, seja de Umbanda, seja de Candomblé ou de qualquer outra religião, esse tipo de atitude ofende e chateia e magoa as outras pessoas e caracteriza crime. É um crime contra a liberdade de culto. Como nós vivemos num Estado laico, num país onde toda religião tem o direito de se expressar da sua forma, nós temos que respeitar. Então, eu deixo aqui a minha opinião. Não sou a favor desse tipo de situação e eu acho que isso acaba, de alguma forma, quando isso é feito com pessoas que se dizem cristãs, isso acaba
causando uma má imagem aos discípulos de Jesus. Uma segunda coisa que eu quero falar nesse vídeo é explicar melhor o vídeo Quando o culto da virada não é uma bênção. Teve gente que viu esse título e antes de assistir o vídeo já foi comentando, criticando e, enfim, falaram um monte de coisas que não precisavam ser ditas se as pessoas tivessem assistido e observado com atenção. Porque quando eu fiz esse vídeo, em nenhum momento foi a minha intenção criticar a realização de um culto da virada. Especialmente porque eu já participei de muitos cultos. A igreja em que eu participo promove o culto da virada, é um momento de comunhão, é um momento de alegria, onde as pessoas estão juntas, uns com a família, outros sem. Ninguém é obrigado a ir, vai os que se sentem bem. Então, é o tipo de prática que eu participo, já participei de vários. Como eu trabalho com gravações, gravei muitas chamadas para cultos da virada. Então, no vídeo, quem assistiu sabe disso. Em nenhum momento eu critiquei a realização do culto da virada. O que é que eu critiquei naquele vídeo? E a crítica foi feita de forma construtiva, no sentido de fazer com que as pessoas que ouvissem essa crítica pudessem colher mais frutos da sua vida cristã. Sabe por quê? Quando você pratica a sua vida cristã de forma errada, você não colhe frutos. Você simplesmente colhe frustrações porque você alimenta expectativas erradas acerca de coisas que não vão acontecer e depois vai ficar chateado com Deus. Mas se a gente olhar atentamente as palavras, as palavras do Santo Evangelho, nós vamos observar que na vida do discípulo de Jesus não existe em nenhuma passagem esse tipo de promessa onde você pratica um ritual, seja um culto, seja uma vigília, seja uma campanha, seja o que for. Não existe em nenhuma passagem do Evangelho uma promessa de que se você cumprir aquele ritual, então Deus está obrigado a entregar uma bênção para você, e especialmente bênçãos materiais, bênçãos como um carro novo, uma casa nova, enfim, nós não vemos isso. Então, quando eu fiz esse vídeo, eu fiz no sentido de te orientar a estar com a postura certa. E qual é a postura certa para um culto da virada? É o que muitos irmãos e irmãs comentaram. Teve muitos que disseram: Ney, eu me sinto bem no culto da virada porque eu vou para agradecer a Deus por aquilo que aconteceu nesse ano, por tudo que eu venci, por tudo que eu sofri e aprendi, então eu vou para isso. Então, ótimo, ótimo, eu já fiz muito isso, é assim que a gente deve se comportar, no sentido de agradecer a Deus. Ah, Ney, mas eu vou lá porque eu vou também fazer um ato profético na minha vida para determinar que nesse ano eu vou ser um cristão mais aplicado. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou orar mais. Eu vou ter mais comunhão com meu irmão. Ótimo. É uma outra postura muito correta. Porque é algo que você pode cumprir isso aí se você se esforçar. Agora, qual que é a postura errada? É quando a pessoa, na maioria das vezes, nem participa dos eventos da sua igreja, passou um ano distante de Deus, e aí ela tem a impressão de que se ela for naquele culto, participar daquele culto da virada e estar ali nos primeiros minutos do novo ano, e a sua vida vai ser completamente diferente. Não vai. A menos que você, naquele momento, você assuma um compromisso com Deus de andar com Ele em 2018 e se esforçar para que então as coisas possam acontecer na sua vida, claro, com a ajuda de Deus, mas fazendo a sua parte. Sabe por quê? Nesse momento eu gosto de lembrar de uma frase que alguns dizem que é de Albert Einstein, mas na verdade, se a gente procurar com um pouco mais de afinco, nós vamos ver que essa frase, na verdade, é de Thomas Edison.
A frase é essa: a genialidade é constituída por 10% de inspiração e 90% de transpiração. Vou repetir. A genialidade é constituída por 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ney, o que significa isso? Significa que a inspiração é a menor parte. A maior parte é o esforço, é o afinco, é você agarrar a obra e fazer aquilo que tem que fazer. É 90% de transpiração, ou seja, você pode ter 10% de inspiração, mas você vai ter que suar a camisa para você ver a coisa acontecer. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Porque quando Jesus partiu desse mundo e disse que ele enviaria o Consolador, que também é conhecido como o Ajudador, ele enviou justamente para isso, para nos guiar e nos ajudar, e não fazer a coisa para nós. O Espírito Santo atua nesse mundo como um ajudador, como alguém que vem nos dar uma força naquele momento em que nos falta força, como alguém que vem para nos consolar diante da luta, da batalha, e ele vem para nos ajudar a caminhar e nos dar direção. Agora, a gente tem que botar a mão na massa. Você está desempregado, meu irmão? Ore a Deus, mas imprima currículos e vá distribuí-los. Passe em todas as empresas nas quais você acha que tem capacidade para poder executar uma função ou outra. Entregue o seu currículo, convide os seus amigos aí para poder te ajudar a procurar também. Não fique parado, não imagine que se você dobrar o joelho de manhã e ficar até de noite, o emprego pode bater na sua porta. Eu não vou dizer que isso é impossível de acontecer, mas se nós olharmos cuidadosamente para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus ele nos convida à oração, mas também à ação. Então, é mais ou menos como aconteceu na ressurreição de Lázaro. Jesus está diante do túmulo de Lázaro, pronto para ressuscitá-lo, trazer um morto à vida que já está ali, já se decompondo. Mas no momento de tirar a pedra que fechava o túmulo, Jesus pede para as pessoas fazer aquilo ali. Retire a pedra. E isso eu gosto de interpretar, como muitos pastores interpretam, que é mais ou menos assim. O impossível eu vou fazer. O impossível, que é ressuscitar o morto, eu vou fazer. Deixa comigo. Agora, o possível está ao alcance de vocês. Alguém empurrou aquela pedra e colocou ali, então alguém é capaz de retirá-la. Aquilo que está ao alcance de vocês, façam, e deixa que o impossível eu vou fazer. E eu quero desejar que esse ano de 2018, que está no comecinho, possa ser um ano em que você faça tudo o que é possível, para que então Deus possa fazer o impossível na sua vida e você vai colher muitos frutos, para no dia 31 de dezembro de 2018 você ir para o culto da virada, agradecer a Deus por muitas vitórias que foram alcançadas através da direção e da ação de Deus aliada ao seu esforço, à sua luta, à sua batalha. Que Deus te abençoe. Se você não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Dá um clique aí, se inscreva. Como eu disse, estou preparando muitos vídeos para esse ano. Quero ver se eu posto 3 por semana no mínimo. E eu quero que você acompanhe. Se você gostou, dá um like. E se você não gostou, pode apertar ali o dislike também. Deixa o seu comentário. Um forte abraço.